Sejam bem-vindos a mais uma aula. E a nossa aula de hoje vai ser de filosofia. E o nosso tema vai ser discursos ideológicos e discursos não ideológicos. Quase não sei. Bom, antes da gente começar a falar, vamos primeiro entender o que é ideologia. Entender o significado de ideologia. Ideologia pode ter dois significados. Ela pode ser considerada um conjunto de ideias sobre alguma coisa, uma ideia que alguém tem para construir alguma coisa ou realizar alguma coisa. E ela também pode ser, ter um sentido mais crítico. Aquele sentido que diz que a ideologia é o conjunto de ideias de uma determinada classe para dominar outra classe. É importante a gente conhecer esses dois sentidos da ideologia, mas hoje vamos usar apenas o sentido de dominação da ideologia, esse sentido mais profundo, mais crítico. Vamos usar somente esse sentido. Vamos deixar um pouco de lado o outro sentido, e quando eu falar de ideologia, eu quero que vocês entendam nesse sentido mais crítico, da ideia de dominação da ideologia. Desde criança recebemos ideias e valores de dentro para fora, que plasmam nossa maneira de agir, pensar e sentir. Então, nós quando nascemos, a nossa primeira estrutura social é a nossa família. Dentro da nossa família vai ser repassado valores para a gente. Esses valores não foram criados, não fomos nós que criamos, não fomos nós que inventamos, eles já estão lá, simplesmente vão ser repassados. É a mesma coisa que acontece no meio de um âmbito maior. As ideologias são isso. São ideias que não são nossas e simplesmente foram outras pessoas que as criaram. E nós, de forma passiva, nós pegamos ela para nós e a seguimos. Não são nossas ideias, nós somos influenciados a seguir essas ideias. O discurso ideológico, ele pode ter dois sentidos, o sentido amplo e o sentido mais restrito. Como eu falei, o sentido amplo é o conjunto de ideias e crenças e opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. E o sentido mais restrito é o instrumento de de uma classe para outra. O que eu falei é quando um conjunto de ideias de uma determinada classe que quer dominar outra classe. Mas também temos o discurso não ideológico. Ao contrário do discurso ideológico, cabe ao discurso não ideológico ou filosófico identificar as distorções e procurar demonstrar como elas foram produzidas. Além disso, deve restabelecer a relação entre a ação e a reflexão, a fim de não esclerosar, palavra difícil, cada uma delas como procedimento e verdade definitiva. Ou seja, cabe o discurso discurso não ideológico a encontrar a verdade, desvendar a verdade, ir atrás de como essas ideologias, falsas ideologias foram criadas, quando essas ideologias estão querendo demonstrar uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. O que tem esse discurso, ele vai e desvenda. No discurso ideológico ou filosófico, a filosofia tem um papel importante. Ela investiga e desvela as falsas ideologias, quando ela tem a intenção de distorcer a realidade. Para você, meu amigo, que acha que a filosofia não tem importância, ela tem sim. Quando essas falsas ideologias estão querendo ser repassadas para nós, a filosofia vai lá e desvenda e mostra como essas ideologias foram criadas. Esse daí é o papel da filosofia. Por isso que muitas vezes a filosofia ela é criticada e ela é muito atacada. Por quê? Porque ela desvenda essas ideologias, essas falsas realidades. Bom, essa é a nossa aula sobre discursos ideológicos e não ideológicos. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.